Olá, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre por que amamentar? Por que precisa amamentar? Quais são os benefícios da amamentação? Depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho. Voltamos. Antes de você começar a ouvir, antes da gente começar a conversar sobre os benefícios do aleitamento materno, quero lembrar vocês de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acham que possa se interessar pelo assunto, que está querendo amamentar, que está pensando em engravidar e já está precisando saber sobre aleitamento materno, alguém que já está amamentando e está passando por alguma dificuldade. Então não se esqueça de ajudar a gente para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então por que amamentar? Quando uma mãe decide amamentar, ela pensa por quê? Porque é o melhor que ela pode oferecer para o seu filho. Sempre a gente quer oferecer o que tiver de melhor para o nosso filho. E amamentar é o melhor alimento que pode ser ofertado para ele. Nenhuma fórmula, não existe nada que consiga comparar ao leite materno. Em torno dos anos de 1970, foi a época assim do desmame mesmo, sabe? Foi a era do desmame. As prescrições eram de amamentar de 3 em 3 horas e oferta de água e de chá nos intervalos. Só isso aí já derruba a amamentação. Porque hoje nós sabemos que a amamentação ela é em livre demanda. O que é livre demanda? É a hora que o bebê desejar. Se o bebê quiser mamar de 3 em 3 horas, se ele quiser mamar de 1 em 1, de 2 em 2, se ele quiser mamar durante 10 minutos e dormir, se ele quiser mamar 1 hora direto, isso é a livre demanda. Isso é o que traz sucesso para a amamentação. E não aquela amamentação taxada de 3 em 3 horas. O que eu falo dessas 3 em 3 horas? Não deixar passar disso. Quando? No primeiro mês de vida. Ali naquele primeiro mês que o bebê está precisando ganhar anticorpos, precisando recuperar o peso de nascimento que ele perdeu. Então ele precisa ter uma amamentação ali mais seguidinha. Então se às vezes o bebê dormir demais, acorde. Não permita que ele durma mais do que essas 3 horas. Mas se ele teve uma amamentação bem longa, de 1 hora, e tivesse bem sustentado, até que dá para ficar mais tempo, dá para aguentar dormir uma noite toda, mas tem que ficar atento como que tá o ganho de peso desse bebê. Tem xixi na fralda, tá fazendo cocô, o bom marcador mesmo da amamentação é o xixi, a presença de urina na fralda. E você vai olhar o crescimento e desenvolvimento do seu bebê e vai se adaptando à amamentação de acordo com o que o bebê está solicitando. Essa é a livre demanda. Então a minha orientação é que só nos primeiros dias mesmo, enquanto o bebê ainda é um recém-nascido, ficar observando. Porque às vezes você acha que o bebê está dormindo porque está saciado, mas ele pode estar tendo uma hipoglicemia, uma queda na taxa de açúcar no sangue. Então, ele vai ficar molinho, vai ficar hipoativo, vai ficar sonolento. Só ficar mais atento, então, a esses primeiros dias de vida. Então, lá naquela época dos anos 1970, havia muitas propagandas que diziam que as fórmulas infantis eram o melhor alimento que o bebê poderia receber. Mas não é verdade, porque existem tantos componentes do leite materno que a indústria não consegue sintetizar. A natureza, ela é soberana, ela sempre está na frente da ciência. Mesmo com o processo de evolução da ciência, a ciência sempre está um passo atrás da natureza. E a indústria, então, está muitos passos atrás da natureza. Não há uma fórmula que consiga imitar o leite materno. E eu vou te explicar por quê. O leite materno, ele não traz só nutrição para o bebê, ele traz vínculo, ele traz afeto, ele traz aquele contato pele a pele, é o primeiro contato social que o bebê tem. É ali, durante a amamentação com a mãe, no momento que ele está em interação com a sua família. Então, o aleitamento materno não é só para nutrir o bebê. Ele também traz esse momento de afeto, de vínculo, de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento do sistema nervoso central. O aleitamento materno, os componentes, os nutrientes do leite favorecem esse desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê. O leite materno contém também nutrientes como o ômega 3, né? E pouquíssimos alimentos contêm o ômega 3 do jeito que tem no leite materno. Não vai conseguir achar em muitas outras fontes, não, e também não vai conseguir sintetizar de forma idêntica ao do leite materno.
Ele é balanceado e biodisponível. Por que eu tô falando balanceado? Se você for comparar o leite humano com o leite da vaca tem mais proteína. Nossa, mas ele é muito rico em proteína. Mas não é aquela quantidade de proteína que o humano precisa. O bebê humano não precisa daquela quantidade de proteína que tem no leite de vaca. Então, o leite humano ele é balanceado de acordo com a necessidade do bebê humano. E por que biodisponível? Porque existe a quantidade certa de cada nutriente. Então, é balanceado e existe uma variedade de nutrientes e que são absorvidos de forma adequada também pelo sistema gastrointestinal desse bebê. Um leite de fórmula fortificado não é absorvido pelo organismo da criança da mesma forma que o leite materno. O leite materno é um leite suave e próprio para a digestão do recém-nascido. Existem também alguns oligosacarídeos que a indústria já conseguiu sintetizar e coloca nessas fórmulas fortificadas. E aí a indústria coloca lá assim: ah, mas esse leite aqui, tem oligosacarídeos idênticos ao do leite materno. Sim, pode até ser. Porém, no leite materno existem em torno de 200 tipos de oligosacarídeos. E a indústria vai lá e sintetiza 3, 4, 5 e coloca lá e fala que é igual. Aqueles 5 são iguais ao do leite materno, mas o leite materno tem 200. Então é isso que a gente tem que observar, tomar muito cuidado com as propagandas. As propagandas induzem você a pensar que aquele alimento fortificado é o melhor que o seu bebê vai receber. E isso não é verdade. O melhor alimento do mundo é o leite materno e ele é inimitável. Não existe nenhum outro alimento que consiga imitar a composição do leite materno. O leite materno tem também uma proteína que se chama caseína. Essa proteína, ela ajuda na prevenção de algumas alergias. É uma proteína própria que ajuda a proteger o bebê de algumas alergias. O leite materno também contém macrófagos. O que são macrófagos? São células de defesa. E até que o bebê possa desenvolver a sua defesa, o aleitamento materno ajuda o bebê a criar o seu sistema imune e defende o bebê de algumas doenças, de algumas infecções. Por exemplo, quando a mãe é vacinada, através da amamentação, é uma imunidade passiva que o bebê vai adquirir. Da mesma forma, esses macrófagos, quando o bebê enfrenta alguma infecção, esses macrófagos presentes no leite materno, que foram para o organismo da criança, já estão prontos para entrar em ação para combater aquele processo infeccioso. Nas últimas décadas, o perfil epidemiológico aqui do Brasil modificou. Existem agora muitas doenças crônicas que estão em alta, obesidade, diabetes, hipertensão, e o aleitamento materno também previne essas doenças crônicas. O bebê alimentado ao seio materno tem menos chance de se tornar uma criança ou um adulto obeso. Da mesma forma, o diabetes tipo 2. O bebê alimentado no seio materno tem menos chance de desenvolver esse tipo de diabetes. Os bebês que são alimentados no seio materno, além dessas doenças que eu já citei, a obesidade e o diabetes tipo 2, eles também têm menos quantidade de visitas ao pronto-socorro por emergências, sem ser por acidentes, né? Mas questões de alergia, asma, problemas respiratórios, é menor quantidade de idas ao médico por esse motivo, devido à amamentação. A amamentação também diminui a taxa de mortalidade materna e aumenta o coeficiente de inteligência, aumenta o QI das crianças e também, quando eles se tornarem adultos, eles vão ter um coeficiente de inteligência maior devido à amamentação. Isso que eu estou falando são pesquisas com embasamento científico. E já está comprovado que crianças que foram testadas ali, que amamentaram ao seio materno, elas têm um QI maior do que as que não foram amamentadas no seio materno. Tem a pesquisa também de um pesquisador brasileiro aqui, da Fiocruz. Ele fez uma pesquisa durante 40 anos, desde 1982 até agora 2002, ele acompanhou um grupo, então, de crianças que foram amamentadas ao seio materno e que agora já são adultos, com 40 anos de idade. Ele fez, então, várias pesquisas mostrando os benefícios e a diferença dessas crianças, que hoje são esses adultos de 40 anos, e os que não foram amamentados ao seio materno. Então, os benefícios do aleitamento materno são comprovados cientificamente.
A amamentação frequente também, ela diminui o risco, a incidência de icterícia. O que é icterícia? É aquele amarelinho que o bebê fica, que as pessoas antigamente davam banho de picão, dava até o chazinho de picão para evitar. Então, a icterícia, ela é eliminada pela urina e pelo mecônio, pelas fezes. Então, se o bebê está sendo amamentado com frequência, ele vai estar eliminando mais essa bilirrubina presente na corrente sanguínea e a incidência de icterícia vai ser menor. Vamos falar um pouco agora dos benefícios para as mulheres. Além dos benefícios para o bebê, existem benefícios também para as mamães que amamentam. A taxa de incidência de câncer de colo de útero, de mama, de endométrio também é menor no grupo de mães que amamentam. Foram realizadas pesquisas, então o grupo de mães que amamentou, a taxa de incidência desses tipos de câncer nelas era menor do que aquelas que não tinham amamentado. A volta ao peso pré-gestacional também, o peso volta mais rápido quando a mãe também amamenta. Ela também tem chance menor de desenvolver outras doenças cardiovasculares, comprovado também cientificamente. Problemas cardiovasculares também, então, são evitados com a amamentação. As mães que amamentam têm um índice menor de desenvolver algumas doenças cardiovasculares. Nas mulheres também o risco de desenvolver diabetes tipo 2 é menor no grupo daquelas que amamentam. E logo após o parto, quanto mais precoce for a amamentação, o risco também da mãe ter hemorragia pós-parto é menor. Por quê? A hemorragia pós-parto, ela é uma das maiores causas, uma das principais causas de mortalidade materna. Eu já falei para vocês aqui que para amamentar existe principalmente a ação de dois hormônios, a ocitocina e a prolactina. A ocitocina também é conhecida como hormônio do amor. Quando a mãe está amamentando, o bebê está sugando o seio materno, a taxa de ocitocina na corrente sanguínea aumenta e isso faz com que mais leite seja ejetado. O que isso tem a ver com hemorragia? Esse aqui é um útero. O útero materno está grande logo depois que o bebê saiu e ele precisa voltar ao seu tamanho normal. Se ele não voltar ao tamanho normal, se chama atonia uterina e isso provoca hemorragia após o parto. A ocitocina, que é o mesmo hormônio que contrai os ductos lactíferos para que o leite seja ejetado, contrai também o útero para que ele volte ao seu tamanho normal. Então, a mãe que está amamentando está aumentando essa taxa de ocitocina na corrente sanguínea e está fazendo com que o útero volte ao tamanho normal. Por isso que é comum nos primeiros dias após o nascimento, nos primeiros dias de amamentação, a mãe sentir uma certa cólica enquanto está amamentando. Porque o útero está contraindo para voltar ao seu tamanho normal. E isso, dia após dia, vai diminuindo também o sangramento, que é a loquiação, sangramento pós-parto, tem o nome de loquiação, vai diminuindo esse sangramento até que o útero volta ao tamanho normal e a mãe não vai mais sentir dor. Então, não se preocupe em pensar, toda vez que eu amamentar eu vou ficar sentindo essa dor. Não, só nos primeiros dias até que o seu útero volte ao tamanho normal. Vamos falar um pouquinho então também agora sobre a renda familiar e o aleitamento materno. Se a gente parar para fazer conta, leite de fórmula é caro. E quanto mais o bebê for crescendo, mais leite ele vai ingerir. E mais latas de leite terão que ser adquiridas, gastando então uma quantidade muito grande de dinheiro. A economia, a renda familiar vai ficar aí, balançada com a compra de leite de fórmula. O leite materno, além de já vir pronto, ele é de graça. E quanto mais o bebê sugar, mais leite será produzido. Então, não precisa ficar preocupada, mesmo se forem gêmeos, você consegue produzir leite para alimentar os dois, salvo em algumas situações especiais. Mas quanto mais o bebê sugar o seio materno, mais leite será produzido. O leite é produzido por demanda, então o peito esvazia, o seu organismo produz mais. O bebê suga, esvazia, produz mais. É assim que funciona. O leite materno, então, é natural, ele é renovável e ele não polui o meio ambiente. O descarte das latas demora anos, muitos anos, para se decompor na natureza.
A água que você usa também, a economia de água para o preparo, de gás, que seja, de energia, para estar aquecendo essa água que vai ser preparado esse leite. Então, o aleitamento materno, ele ajuda também a manter a boa renda familiar, a economia. Foi feita uma pesquisa e publicada na revista The Lancet, que é uma revista muito importante sobre pesquisas na área das ciências, que a cada $1 investido na educação da mãe, da família ali que vai amamentar, o retorno econômico é de $35. Então imagina, a cada $1 que a gente investe em educação, o retorno é de $35. Isso é uma economia e tanto se você for colocar no papel todas as coisas que você vai estar economizando com o aleitamento materno, sem contar as consultas também, né, no pediatra, porque você vai fazer as consultas de rotina, mas vai ter menos consultas de emergência. Outros riscos também da não amamentação ao seio materno. Quando vai preparar fórmula, pode existir contaminação na manipulação dessa fórmula lá na indústria onde ela foi manipulada, onde ela foi preparada. Recentemente aqui no Brasil, a Anvisa teve que recolher alguns lotes de uma determinada marca de fórmula infantil, porque ela estava contaminada e estava relacionada à morte de alguns bebês. Foi feita uma visita técnica no local onde essas fórmulas eram preparadas e a equipe que manipulava essas fórmulas não estava usando paramentos, roupas, toucas, né, luva, máscara adequada para poder estar manipulando aquele alimento. Então essa fórmula pode vir contaminada. A água que vai ser usada para o preparo pode ser contaminada também. Existem locais que não têm água potável. Existem famílias que não têm acesso à água potável. Se a água que for preparada, essa fórmula infantil, não for uma água potável, uma água tratada, esse bebê pode ter problemas gastrointestinais. Vai ter diarreia, vai ter desnutrição, vai precisar de internação. Então, são riscos que corre. Todo mundo fala, mas tantas crianças alimentam com fórmula, mas tem que saber preparar. Tem que ser tudo bem fervidinho, tudo bem limpinho, a mamadeira onde vai ser oferecida essa fórmula, se for. Então, tudo tem que ser com muito cuidado. Se não tiver esse cuidado criterioso no preparo da fórmula, ela pode se tornar um risco para aquela criança que está recebendo. Por questão de economia também, às vezes a família vai colocar um pouquinho mais de água e um pouquinho menos de fórmula, para poder economizar. E o bebê vai ficar desnutrido, ele não vai estar ganhando tanto de nutrientes que ele precisaria estar ganhando. Esse é um risco também de estar se alimentando por fórmula. O intestino do bebê fica mais preso, porque o leite da fórmula não é absorvido igual ao leite materno, ele não é próprio para absorção do trato gastrointestinal do bebê. Então, o bebê que é amamentado com fórmula também tem mais cólica. O bebê chora por vários motivos. E até que você compreenda por que o seu bebê está chorando, se é por fome, se é por frio, se é por calor, se é porque tá com a fralda cheia, se tá com sono, se tá querendo só aconchego. Até que você entenda, aprenda a reconhecer cada choro do bebê, o bebê chorou da fórmula. O bebê chorou da fórmula. Porque às vezes você dá o seio materno, o bebê sugou o seio materno e daqui a pouco ele chora. Ah, meu leite é fraco, ele tá chorando porque ele tá com fome. É o que eu mais ouço. O meu bebê está chorando porque está com fome. Nem sempre o bebê chora porque ele está com fome, nem sempre que o bebê quer sugar o seio materno é porque ele está com fome. Esse momento de sucção se chama sucção não nutritiva. O bebê ele suga para ter conforto, ele suga para poder aliviar uma dor, ele suga porque ele precisa desenvolver o sistema estomatognático que envolve a fala, envolve a mastigação, envolve o nascimento dos dentes. Nem sempre que o bebê suga é porque ele está com fome. Ah, mas meu bebê quer ficar no peito o tempo todo, é meu leite que está fraco. Não, ele quer ficar no peito o tempo todo porque o peito para ele tem várias funções. Então aí às vezes você está dando fórmula ou está dando peito, fala assim, não, mas ele está com fome, está chorando, então vai, fórmula, fórmula. O que essa criança vai entender? Que tudo na vida se resolve com comida. Quando ela crescer e ela estiver ansiosa com algum problema, comida. E aí vai se tornar uma criança ou um adulto obeso, porque desde pequena essa criança foi ensinada que chorou, teve um problema, comida. Então, esse é um risco também da fórmula, por você achar que o bebê está com fome, você vai começar a dar a fórmula, e o estômago vai esticando, e cada vez ele vai querer mais fórmula.
Por que não ofertar água e chá? Primeiro, porque não precisa. O bebê que é alimentado ao seio materno exclusivamente, ele não precisa de água, ele não precisa de chá. E se for ofertado para ele água e chá, a barriguinha dele, o estômago vai ficar cheio e vai fazer com que ele sugue menos o seio materno. O bebê que precisa de orientação, por orientação médica, de uma complementação, de uma fórmula, como que deve ser ofertada essa fórmula? Primeiro, ele vai mamar no seio materno, porque ele precisa estimular. Se for oferecida a fórmula para ele primeiro, ele vai ficar saciado e não vai querer sugar o seio materno. Primeiro se suga o seio materno e depois se oferece a fórmula. Como? Copinho ou colher. Se você der mamadeira, o bebê vai passar por um processo que chama confusão de bicos. Por quê? O bico da chupeta, da mamadeira, ou até mesmo aquele bico intermediário de silicone que algumas mães usam porque não tem um mamilo protuso, eles fazem a confusão de bico porque eles empurram a língua do bebê para trás. E para sugar o seio materno, o bebê precisa que a sua língua venha para frente para massagear ela e retirar o leite. Então, o leite que for oferecido para o bebê, mesmo que seja um leite da mãe ordenhado, tem que ser oferecido ou no copinho ou na colher. E o bebê está recebendo, então, essa fórmula depois que amamentou ou durante a amamentação num processo que se chama translactação, ou também é conhecido como sonda-peito. Eu tenho um vídeo falando sobre esse processo, vou deixar o link aqui para vocês, se quiserem ver. Então, o bebê ele pode continuar recebendo a fórmula e, ao mesmo tempo, por essa técnica de translactação, receber o complemento enquanto suga o seio materno, para continuar mantendo esse estímulo. E é possível, depois que introduziu a fórmula, retirar. Por quê? O bebê sugando o seio materno, sob livre demanda, o seu organismo vai entender que mais leite precisa ser produzido e logo logo esse bebê vai estar sendo alimentado exclusivamente ao seio materno. Eu já atendi mães que estavam com complementação e conseguiram sair da complementação usando essa técnica. Então, não é porque o seu bebê precisou de fórmula na maternidade ou precisou de fórmula por algum motivo, por algum momento, que ele vai ficar refém da fórmula para sempre. É possível recuperar a lactação, a amamentação no seio materno, mesmo após a introdução de uma fórmula. E como eu já falei, o comprar fórmula implica em custo, em gasto para as famílias. As fórmulas infantis, elas são caras. E existem alguns problemas especiais, então elas são mais caras ainda. Por exemplo, fórmulas para quem tem a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, é um leite bem caro. E que a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela não precisa deixar de ser amamentada ao seio materno. É só a dieta da mãe não conter derivados do leite. Então, tudo que a mãe for comer, a mãe que está amamentando e o bebê tem a PLV, que é essa alergia, ela come tudo sem os laticínios. É possível manter a amamentação mesmo quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca. Ela não tem alergia à proteína do leite materno. Então, a mãe não ingere alimentos que são derivados do leite e o bebê pode continuar amamentando normalmente. Eu já falei várias vezes que a Organização Mundial da Saúde orienta que o aleitamento materno seja exclusivo até o 6º mês de vida. Muitas pessoas confundem esse ponto, 6º mês de vida, e acham que a amamentação deve ir só até o 6º mês de vida. Não. O que a Organização Mundial da Saúde diz? O aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês de vida e complementado até os 2 anos ou mais. O que isso significa? Que o bebê que é alimentado exclusivamente ao seio materno, ele não precisa de chá, ele não precisa de água, ele precisa somente do seio materno até completar 6 meses de vida. Depois, vai começar a introdução alimentar, com a alimentação saudável, balanceada. Existe um programa do Ministério da Saúde que se chama Amamenta e Alimenta Brasil. E ele tem um guia com orientações para introdução alimentar. As políticas que são em torno da amamentação, elas têm desenvolvido e crescido muito nos últimos anos. Por quê? Porque a amamentação é uma questão de saúde pública. Não é só uma imposição e uma cobrança que é feita em cima da mãe de que ela tem que amamentar. A amamentação, ela tem um benefício a curto, a médio e a longo prazo, até quando essa criança se tornar adulta.
Então, ele precisa de uma boa amamentação e uma boa introdução alimentar. Outras políticas também são para volta ao trabalho. Algumas políticas ampliam a licença maternidade. Por quê? Porque é importante que essa mãe amamente exclusivamente o seu filho até o 6º mês de vida. Voltou a trabalhar, precisa desmamar? De forma alguma. Começou a introdução alimentar, precisa de mamar? De jeito nenhum. Você que voltou a trabalhar vai fazer o estoque de leite, vai ordenhar leite. Também tenho vídeos que falam como ordenhar e como estocar o leite materno. Vou deixar para vocês também aqui o link. E vai deixar alguém, ou a escolinha, ou a rede de apoio, que vai oferecer esse leite ordenhado para o seu bebê, de copinho, de xícara, de colher. Quando você estiver em casa com o bebê, você vai oferecer o seio materno. De noite, vai continuar oferecendo o seio materno. E a introdução alimentar vai ser balanceada e mantendo a amamentação. Então, voltou a trabalhar, não precisa desmamar. Começou a alimentar, não precisa desmamar. Vai introduzir o alimento e manter o aleitamento materno até a criança completar 2 anos de idade ou mais. Completou 2 anos de idade, precisa parar de mamar? Não. Quem que vai decidir isso? A mãe e o bebê. Vocês é que vão ver o momento que vocês vão estar prontos para esse desmame. Então, o desmame não é obrigatoriamente aos 2 anos de idade e muito menos aos 6 meses de vida do bebê. O que pode ajudar também ao sucesso da amamentação? A Golden Hour. O que é Golden Hour? É a hora de ouro. Qual é a hora de ouro? A primeira hora de vida do bebê. Logo após o nascimento, se o bebê estiver em boas condições, ele já é colocado aqui em contato pele a pele com a mãe. Se por um acaso a mãe tiver algum problema, alguma complicação, esse contato pele a pele pode ser feito com o pai ou com o acompanhante de escolha da mulher que vai estar lá na sala de parto. Ah, mas o bebê nasceu de cesárea. Não tem problema. Nasceu de cesárea, tiver em boas condições clínicas, vai fazer contato pele a pele também. E é importante que esse bebê seja colocado ali ao seio materno, mesmo que ele não sugue. Só dele estar ali naquele contato com a mãe, passando às vezes a língua, vai ter uma reação hormonal que vai ajudar a produção desse leite ser mais precoce. O leite tem em torno de 72 horas de prazo para descer, o colostro. Pode ser que ele desça antes e pode ser que ele desça depois por algumas complicações que eu já comentei com vocês em outros vídeos, que são obesidade materna, diabetes, pressão alta, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a própria cesárea, separação mãe e bebê por questões clínicas de um ou do outro, prematuridade, tudo isso são fatores de atraso para a pojadura, que é a descida do leite. Então, quanto mais cedo, mais precoce o bebê tiver aquele contato ali com a pele da mãe, mais cedo também esse leite vai descer, vai ser produzido. E quando o bebê faz Golden Hour, a probabilidade de sucesso na amamentação é bem maior. Então, atente-se para isso quando você for ter o teu bebê, que seja de parto normal ou que seja de cesárea, exija a Golden Hour, desde que o seu bebê esteja em condições clínicas para isso. Uma outra coisa que é muito importante também é o sistema de alojamento conjunto. Antigamente, os bebês nasciam e iam para o berçário, e a mãe ficava lá no quarto, na enfermaria, e o bebê lá no berçário. E lá ele recebia fórmula, ele recebia água, em alguns lugares até recebia glicose. Então, existe um sistema que é o alojamento conjunto. O que é esse sistema de alojamento conjunto? É um sistema onde o bebê fica com a mãe 24 horas por dia. O bebê fica o tempo todo ali junto com a mãe. Isso facilita muito a amamentação, facilita a interação do binômio mãe e filho, facilita o aprendizado da mãe e dos familiares com os cuidados do bebê. Por quê? Se o bebê está ali 24 horas junto com a mãe, ele quis mamar, ele vai poder mamar sob livre demanda, o tempo que ele quiser, a hora que ele quiser, na forma que ele quiser. A mãe vai aprender os cuidados principais, que são troca de fralda, banho, curativo com coto umbilical, que também gera muito medo, muito incômodo, porque ele é gelatinoso, as mães têm medo, o bebê chora, acha que vai passar o álcool e vai arder. Esse processo, então, de alojamento conjunto é muito importante para criar aquele vínculo e aquela interação entre a mamãe, o bebê, o papai, a rede de apoio, quem estiver ali,
nesse processo de internação, quem tiver de acompanhante, vai estar participando, então, junto com a mãe para aprender a realizar essas atividades. Banho. Muitas mães têm medo de dar o banho do bebê, muitas mães nem dão o banho no bebê, quem dá pode ser o pai, o avó, a sogra, outras pessoas, mas ela tem medo. Então, o alojamento conjunto é um sistema que ajuda a mãe a estar cuidando do bebê 24 horas por dia. E o sucesso da amamentação também ele tem a ver com esse sistema de alojamento conjunto. Por quê? Além de tudo isso que eu falei, a fase da pojadura, que é a fase onde acontece a descida ali do colostro, a mama fica muito cheia e às vezes fica até engurgitada, cheia de caroço. E o que precisa ser feito? O bebê precisa sugar para poder aliviar esse engurgitamento mamário. Se o bebê estiver no berçário, recebendo fórmula, recebendo água, recebendo glicose, ele não vai sugar o seio materno. E ele precisa sugar o seio materno para poder esvaziar aquela mama, para poder desfazer aquele engurgitamento mamário. O alojamento conjunto é muito bom também por esse motivo, porque o bebê está ali o tempo todo, a mama encheu, o bebê está lá sugando, está esvaziando e está produzindo mais e está evitando de acontecer o engurgitamento, de acontecer até uma mastite, porque esse leite que fica ali parado, sem que o bebê mame, ele vai criar nódulos, ele vai às vezes até entupir ductos, não vai sair, vai produzir mais e vai provavelmente trazer mais complicações, como a mastite ou até mesmo fissura, porque o bebê que vai sugar um seio materno que está muito cheio vai causar fissura. Por isso, mais uma vez, o alojamento conjunto é importante para a amamentação, porque o bebê está ali o tempo todo, podendo mamar o tempo todo, e evitar que aconteça esses problemas. Significa que a mãe que está em alojamento conjunto não vai ter engurgitamento mamário? Não, não é isso. Mas vai ser mais fácil manejar esse engurgitamento com a presença do bebê ali do lado da mãe. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e de comentar. Comente, deixe sua pergunta, deixe sua colaboração, que eu vou ter o maior prazer em responder e até a próxima.